todos. Pode se sentar, fica à vontade. Por favor. Amém? Agora, já sabia o que eu ia falar, mas veio um versículo, estava procurando aqui a referência. Queria que tu abrisse em Deuteronômio 11, que na verdade esse versículo é um resumo do que a gente vai falar essa noite. É o Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 a 28. Amém, gente? Vamos lá? Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam, ou que não conhecem. Já dá para ter uma ideia do assunto, né? Eu coloquei aqui bênção versus maldição, para a gente falar um pouquinho sobre as duas coisas. É um assunto que ele é muito extenso. Tem vários congressos, seminários que o pessoal usa assim 3, 4 dias para falar só sobre isso, sobre bênção e sobre maldição. Então, eu sinto da parte do Senhor que hoje a minha tarefa aqui é jogar sal a respeito disso. É que tu saia daqui assim, mais curioso por esse assunto, com mais fome, mais desejoso de entender sobre esse assunto, porque realmente ele é muito extenso. É uma área que abrange muitas áreas na nossa vida pessoal, profissional, emocional, psicológica. A bênção e a maldição estão na área da economia de um país, de uma cidade. Pode existir um país, uma cidade abençoada ou amaldiçoada. E tanto a bênção como a maldição, diferente do que muitos acreditam, vem de Deus. Sim, a maldição vem de Deus também. Ele permite algumas coisas para nos atrair de volta para perto dele. Por exemplo, quando você fica com febre, isso é um sinal de que o teu corpo não está bem. Então, mesmo que seja algo ruim, é um sinal ruim para mostrar que existe algo que está descontrolado no teu organismo, que está errado. Então, essa coisa ruim, ela também vem para te ajudar, correto? Quem já viu aquela doença que a pessoa ela não tem dor, é resistente à dor? Já ouviram falar? Já deu documentários, tem no YouTube aí sobre isso, que são pessoas que elas simplesmente, eu não sei se as terminações nervosas não funcionam, mas ela simplesmente não sente, se bota a mão no fogo, a mão queima, cria bolha e essa pessoa ela não sente que está sendo queimada, ou gelo, né? E é uma doença horrível, porque a dor que a pessoa não sente, ela não tem como se cuidar. Ela pode quebrar uma perna e não vai sentir dor. E como ela vai saber que quebrou uma perna? Vai saber só quando talvez for usar aquela perna e cair no chão, né? Opa, quebrei a perna. Mas não sentiu dor. Então, eu estou usando esse exemplo para falar que a maldição, vinda da parte do Senhor, também serve para o nosso bem, ainda que no momento em que a gente vive o resultado daquilo, seja doloroso, seja difícil, mas ainda assim o Senhor permite por causa do amor dEle e da misericórdia que Ele tem por nós. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre
o que significa a bênção, né? Hoje a gente não tem apresentação de slides porque não deu muito tempo. Nós nos mudamos há pouco tempo e a gente mal acha as roupas em casa. Então, não dá, a gente está meio bagunçado, mas logo já vai estar tudo certinho. Então, a gente não conseguiu fazer o slide, até porque eu não estava achando o carregador do notebook. Daí, ontem, o meu irmão achou, mas não deu tempo igual. Está uma benção. Mas bênção significa o quê? Uma expressão proferida oralmente, constituindo-se de um desejo benigno para uma pessoa, grupo ou mesmo uma instituição. E tem o significado em hebraico também, que é Baará. É B-A-A-R-A-H, se alguém quiser anotar. Vem de uma raiz, hebraica, então, né, que significa Barak. Não falei nada com nada até agora, vamos lá. Significa, então, ajoelhar, abençoar, exaltar, engrandecer, felicitar, saudar. Então, uma bênção pode ser um elogio, pode ser um bem dizer, né? Então, quando você acorda de manhã e diz bom dia, sem gritar, né? Porque não adianta acordar a família toda, bom dia! Porque a palavra de Deus fala que a bênção dada aos gritos logo de manhã com maldição é recebida. Então, não adianta, bom dia! Mãe, né? Eu lembro que às vezes a mãe abençoava a gente de manhã assim, vamos levantar! E tu já acordava assim, se sentindo muito abençoado, né? Então, um bom dia, como é que vai, né? Um elogio, isso é uma forma de abençoar. E como o almoço estava gostoso, no trabalho, né? A gratidão pode ser uma forma, uma expressão de bênção para os patrão também, né? Quem aqui talvez faz tempo que não disse para o patrão assim, bah, muito obrigada por ter me dado a chance lá naquele dia que eu cheguei sem saber o que eu queria da vida e tu me contratou, obrigada por ter me colocado na tua empresa, ter me dado essa chance. São formas de abençoar os nossos patrões, né? E automaticamente a gente acaba sendo abençoado também, porque o que a gente planta, a gente colhe. E a maldição significa ação ou efeito de amaldiçoar ou maldizer. Palavra ou conjunto de palavras que revela a vontade de que algo negativo aconteça, uma imprecação, uma praga. Uma maldição que pode ser... eu já ouvi, né? Quando o patrão não é tão legal e o funcionário diz, tomara que morra, aquela praga, né? Tomara que quebre um pé, que vai lá atravessar a estrada e passe um caminhão por cima. No mundo tem muito isso, né? E são formas de maldição, de maldizer pessoas, ou até mesmo de maldizer negócios, né? Ah, aquilo lá nunca vai prosperar, aquela loja que abriu nunca vai dar certo, esse negócio não vai funcionar, né? Palavras negativas, pesadas, né? Eu preciso de uma cadeira. Pode ser aqui. Sério? Sério mesmo? Verdade. Eu estou com falta de ar aqui. Mas vai melhorar com a cadeira. O banquinho alto fica bom. Não, a água tem aqui. Tá tudo bem, só deu uma cansadinha, que falei muito tempo sem respirar direito. Mas é um bobo. Eu tenho que ficar subindo e descendo a escada o dia inteiro, daí chega de noite, eu estou cansada. Então, será que vai dar aqui? Quer ficar do lado? Nossa. Tá bom assim, né? Se o pessoal conseguir me ouvir, é o suficiente. Ver não precisa ver, mas ouvir é o que importa, né? Então, irmãos, a maldição seria isso, né? Depois a gente vai entrar um pouco mais profundo nisso. Eu anotei aqui que no hebraico tem basicamente 6 palavras para indicar a maldição. Eu vou falar em hebraico, se você quiser anotar, mas a gente não vai entrar a fundo. Eu vou citar só 3, que são as mais interessantes. A primeira palavra que significava uma maldição, né, é Alá, com H no final. E essa maldição, ela vinha quando se quebrava a aliança com Deus. Ou seja, a palavra de Deus fala que é para adorar somente um Deus, né? E o povo ia lá e construía um bezerro de ouro e adorava outros deuses.
A primeira maldição que eles iam colher, então, por causa dessa quebra de aliança, seria a Alá. Tem a ver com a quebra de aliança. Ah, mas eu fiz algo que eu não sabia, que era pecado, né? A palavra de Deus fala isso também, né? Pecais, errais por não conhecer as Escrituras. Por isso que a gente sempre bate em cima dessa tecla, que a importância de ter o tempo a sós com Deus, a sua leitura bíblica. Porque quando Jesus voltar, Ele não vai perguntar como é que está a tua fé com base no que o teu discipulador simplesmente te ensinou. Ele vai ver a tua fé, o tanto que você se dedicou, o tanto que você orou, o tanto que você desejou conhecer as Escrituras e praticar. Eu não posso ter a minha fé para dividir somente, eu vou estudar a palavra de Deus porque eu tenho que dividir. Não, em primeiro lugar, eu vou estudar a palavra de Deus porque eu quero servir ao Senhor, porque eu quero obedecer essa palavra, porque eu quero ser transformado, eu quero ser parecido com Jesus. Eu tenho que buscar mais ao Senhor porque eu sou líder de célula. Ainda que existe essa responsabilidade sobre um líder de célula, sobre um discipulador, ou não é verdade? Aqueles que têm uma posição de liderança. Pesa, né, a responsabilidade. Mas o primeiro motivo para você buscar o Senhor, ler as Escrituras e conhecer a sua fé. E o temor a Deus, porque um dia Ele vai voltar. E Ele não vai olhar para a fé do teu marido, o tanto que ele leu e orou a Deus. Ele vai olhar para você, qual foi as suas escolhas, as suas decisões, né? Então, a importância da gente conhecer as Escrituras para não quebrar a aliança com Deus, para não desobedecer, porque virão, sim, maldições que Deus permite que venham para nos corrigir e nos alinhar com o coração dEle. Por isso, irmãos, que muitos não cristãos, pessoas que não conhecem as Escrituras, vivem muitas vezes uma vida de desgraça. Se a gente conversar aqui entre nós e lembrar como que era a vida antes de Cristo, quanta desgraça. Tem uns que chegam a rir, né, Phelps? Quanta desgraça antes de Jesus, porque não conhecia as Escrituras, né? Vivia de qualquer jeito e colhia por causa disso também. Então, inclusive não cristãos vão colher também por não praticar as Escrituras, né? E hoje em dia está cada vez mais comum. A palavra de Deus está se tornando assim uma opção, né? Inclusive dentro da igreja. Há anos atrás, não muitos anos atrás, era lei. A palavra de Deus era lei, as igrejas pregavam isso e aqueles que frequentavam a igreja seguiam à risca aquilo que era ensinado. E hoje, muitas vezes, se torna uma opção. Tanto é que já aconteceu no nosso meio, de um discipulador dar uma instrução que não está totalmente baseada na palavra de Deus e o discípulo simplesmente faz. Que a opinião do discipulador se torna mais importante e mais pesada do que a própria palavra. Por que que existe esse erro? Porque o discípulo não está comprometido com a sua leitura bíblica também, não conhece as Escrituras. Então, é um risco muito grande, muito grande. Você tem que ter a sua fé. Confie no seu discipulador, busque conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselhos habita a sabedoria, mas o seu leme tem que ser a palavra de Deus. Porque o seu discipulador pode sim errar em te dar uma instrução. Busque sempre, você discipulador, não simplesmente dar um conselho de opinião, mas pega a palavra, senta com o discípulo e diz, aqui na palavra de Deus fala isso. Lave suas mãos dessa responsabilidade de dar um conselho sem ter uma base bíblica. Dê sempre um conselho com algo bíblico, o que a Bíblia fala. Se essa pessoa não quiser te ouvir, o problema é dela. É o problema dela com Deus, porque você fez sua parte, mostrou aquilo que a palavra de Deus falava. Tenha você comprometimento com a palavra. E a gente tem uma bênção que é o irmão Google, né? Eu uso muito, às vezes eu não lembro a referência, eu coloco lá no Google mais ou menos o versículo, papum, baixou ali, já achou onde é que está escrito. Já tem tudo que tu precisa ali. A gente tem que usar esses meios ao nosso favor também, né? Inclusive num discipulado, num aconselhamento, por que não? Amém? Então, Deuteronômio 27, 26, vamos ler. Todo o capítulo 27 e o 28 fala ali sobre essa primeira maldição que a gente citou, que seria de quebra de aliança, né? Que tipo de maldição
Deus enviaria de acordo com a escolha do povo, né? E aí no final termina escrito assim, então 26 eu vou ler. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Li só o último versículo. Então, existem muitas ordenanças ali. Passa os olhos rapidamente e você vai ver. Maldito aquele que mudar os marcos da divisa do seu próximo. Maldito o que desprezar o seu pai e a sua mãe. Maldito o que fizer imagem de escultura ou de fundição. Maldito o que tiver relações sexuais com madrasta, com animal, relações com sua irmã, com o seu filho de seu pai, e por ali segue várias maldições decorrentes da desobediência daquilo que Deus criou como lei. E por fim, então, aquele que não obedecer à lei, maldito será. E o mundo está cheio de tudo isso que está citado ali no capítulo 27 e 28. E por isso que o mundo está como está. E a tendência, irmãos, não é melhorar, é piorar. Mas nós, como igreja, podemos criar uma cultura de bênção dentro da nossa casa, em primeiro lugar, dentro da igreja, uma cultura de bênção dentro da sociedade, uma cidade abençoada, estruturada. Se você for ver a história dos Estados Unidos, eu acho que eu citei aqui já uma vez, mas como começou a história dos Estados Unidos da América é interessante. Eles levaram as esposas e tudo era feito em conjunto. Começaram estruturando aquele país com bênção, alinhados com a palavra de Deus, por isso que hoje é a potência que é. E se você for ver como foi a estrutura do começo do Brasil, não foi muito bonito. Começou com morte, né? Começou com roubo, podemos dizer assim, quando os portugueses chegaram, tomaram conta e falaram que quem tinha descoberto o Brasil eram os portugueses e não os índios, que já estavam aqui sabe-se lá quantos anos. Então começou mal. E por isso que hoje a história do Brasil é como é, por isso que a gente tem tanta imoralidade, tanta morte, tanta desgraça. E a economia também acaba sendo atacada por causa da história de maldição, né? Então, o que eu quero te dizer hoje é que você pode criar uma cultura de bênção na sua casa, na sua família. Pode começar a partir de ti. Ah, mas ninguém ainda conhece a Jesus na minha família, mas você pode começar uma cultura de bênção diferente. Você pode quebrar a história toda que veio se repetindo, ter uma história diferente, uma história de bênção realmente, do toque do Senhor na sua casa, na sua família, né? Próxima maldição, então, Alá foi a primeira, Kalal. Q-A-L-A-L. Significa diminuir, lidar desdenhosamente, ridicularizar, zombar. Significa desejar alguém uma posição inferior ou rebaixá-la do seu estado. Acontece através da língua. Quem nunca amaldiçoou foi amaldiçoado com a língua, né? Às vezes desde criança. Talvez alguém vai lembrar que em criança ainda, uma professora muito braba dizia assim, mas tu é um burro, tu não aprende nada, tu não entende nada. Ou o pai e a mãe, né? Nossa, criança, mas vocês são uns diabinhos, vocês são umas pragas. Às vezes, assim, fala com muito amor, né? Ai, essas crianças são os diabinhos. Mas isso é uma forma muito forte de maldição. E pega. Principalmente vindo de autoridades, como pai, mãe, ou o responsável legal por essa pessoa. E a terceira forma de maldição, então, é arar. Bem assim como eu falo. Arar significa capturar, prender, armadilha. É a maldição que atua sobre quem a possui, prende a pessoa em uma área de sua vida. Interessante que Alá e Kalal é predizer uma maldição, é proferir uma maldição que irá acontecer. E Arar já é uma maldição acontecida, algo que já aconteceu, que já é concreto na vida daquela pessoa, né? Um exemplo é uma mãe que disse para a filha assim, solteira: tu nunca vai dar certo com homem nenhum. Ninguém vai te querer. Tu nunca vai conseguir casar,
nunca vai ser feliz. E tu vai ser uma péssima mãe e dona de casa. Aí o que acontece? Os anos passam, a moça pode até casar, pode até ter tido um tempo de felicidade, mas chega um ponto em que a separação acontece, porque ela não era uma boa esposa, não era uma boa mãe, e ela não conseguiu ser feliz. Então, aconteceu na vida daquela moça aquilo que a mãe, como autoridade espiritual, decretou sobre a vida dela. E isso, irmãos, a gente pode falar várias situações, talvez alguns aqui já tenham lembrado, né, de algo que colheram porque ouviram algo de um pai, de uma mãe, e aconteceu, e acontece. Se não for o sangue de Jesus para quebrar, a gente acaba vivendo aquilo que os nossos pais ou autoridade falaram que nós viveríamos, né? Existe poder. Eu quero ler um trechinho aqui, rapidamente, do porquê que os judeus, o povo judeu é um povo tão diferente do povo do resto do mundo. Eles prosperam em qualquer lugar do mundo. E eles têm uma cultura de bênção muito forte. Eles são abençoados nos 7 estágios da vida, né? Desde a concepção até a velhice, eles têm como cultura a bênção. Seria como a nossa cultura de ter um churrasco no domingo, que é a cultura aqui no Rio Grande do Sul. Os judeus têm a cultura de bênção, faz parte da vida deles. Nós temos a cultura de tomar chimarrão, né? E os judeus têm a cultura de abençoar. É normal para eles viver isso, né? E por isso que eles são um povo tão abençoado. Eu vou ler algumas coisas a respeito dos judeus, né? A porcentagem de famílias judaicas com um salário anual acima de $50.000 é o dobro da porcentagem de não-judeus. Isso aqui são fatos que eles estão citando a respeito do povo judeu que vive na América. Por outro lado, a porcentagem de famílias judaicas com um salário abaixo de $20.000 é a metade da porcentagem dos não-judeus. São um povo muito rico. Acho que todos aqui sabem, mas, por exemplo, o Silvio Santos, ele é um judeu. O Luciano Huck Luciano Huck também é judeu e é rico. São pessoas que têm um poder aquisitivo altíssimo. São judeus, né? A superioridade judaica no status econômico persiste até os dias de hoje e permanece mais alta do que a dos protestantes e católicos, mesmo nas famílias com idade, formação e localização semelhantes. Ou seja, o cara pode ter estudado a mesma coisa que o brasileiro, pode ter a mesma idade e morar no mesmo lugar. O judeu vai ser mais próspero do que aquele lá, por causa da história de bênção que eles proferem de geração após geração. 40% dos 400 americanos mais ricos indicados pela revista Forbes, revista americana mensal ligada a finanças, negócios e investimentos, são judeus. 40%. 1/3 dos multimilionários americanos são judeus. 20% dos professores das melhores universidades são judeus. 40% dos parceiros de firmas de advogados em Nova York e Washington são judeus. 30% dos ganhadores do Prêmio Nobel americano em ciência e 25% de todos os ganhadores do Prêmio Nobel são judeus. E o resto vamos deixar por aí. Mas, assim, é um povo realmente muito próspero em tudo que faz. Dificilmente você vai ver um morador de rua e perguntar de onde ele é, e ele vai dizer, eu sou judeu. Não vai acontecer isso, porque é um povo muito próspero, mesmo que muitas coisas, ainda assim, eles não compreendam a respeito da salvação, mas pela história de bênção. Existe poder na bênção da família, na história da família, que pode mudar uma descendência inteira. Então, é uma cultura de abençoar que eles têm, né? E o resultado são famílias, então, abençoadas, famílias prósperas. Eu quero dar alguns exemplos, tanto de maldição como de bênção. Vamos começar pela maldição, né? Eu citei antes rapidamente, mas, na prática, o que seria... O que a gente faz como igreja, como pais, como irmãos, né, para amaldiçoar? Não para você aprender, mas para você detectar na sua vida.
certo? Para não fazer mais. Ou, de repente, você vai detectar na sua família e vai poder ensinar alguém, isso não é legal, falar para um filho, uma criança, para um adolescente. Mas para as crianças, né? Que a gente escuta muito, são os monstrinhos, são os diabinhos. Há poucos dias eu ouvi a seguinte frase: fulana de tal só e incomoda, ainda bem que tem creche. Coitadinha da criança. É uma forma de maldição muito forte para a criança. E ela estava ouvindo, sabe? Não importa o comportamento que a criança tem. Ela precisa ser protegida, ela precisa ser amada, ela precisa ser cuidada. Nunca falar isso. É um burro, só tira notas baixas. Gente, outra frase que eu escuto demais. Mães e pais falando para crianças de colo. Mas é tão brabo. Olha aí a brabeza. O que essa criança vai ser quando ela se tornar maior? Brabo e braba. E vai ser. Porque o pai e a mãe falaram que era brabo. Eu não consigo olhar para uma criança de 9, 10 meses e dizer, é tão braba essa criança. Eu diria, no máximo, assim, tem a personalidade tão forte. Porque dizer que é brabo, tu já está colocando uma etiqueta. Brabo, tranquilo, manso, chato. Quantas vezes eu já ouvi pais falando, vô e vó falando para a criança pequena de 3 anos, mas tu é uma chata mesmo. Aí depois a criança começa a falar na escolinha, começa a falar para os outros, começa a falar para as visitas, e o vô e a avó, ai, não fala assim, ai, não sei onde é que aprende isso. Mas teve quem ensinou. Eu, quando escuto isso, assim, a gente fica até rindo por dentro, né? Porque não dá para rir por fora. Mas, assim, eu não sei onde que aprendeu isso. Olha, de um estranho que não foi. Essa criança ouviu. Quando dá a oportunidade, a gente fala, né? Ela ouviu de alguém, para ela estar reproduzindo isso, né? A posição dos pais ou dos responsáveis, então, é uma posição de autoridade sobre as crianças. E tudo que o pai, a mãe ou o responsável fala para os filhos tem poder. Eu queria que tu abrisse Tiago 3. Depois você pode tirar um tempo melhor em casa para dar uma estudada um pouco mais sobre isso. Mas a gente vai ler um trechinho que fala sobre o poder da língua, né? O que a palavra de Deus fala sobre a língua? Tiago 3, do 6 ao 10. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, com ela também amaldiçoamos as pessoas, criados à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Até aqui tá bom. Então, nós precisamos aprender a colocar esse órgão tão pequeno à disposição de Deus. Porque às vezes a gente cuida da roupa, da forma de se vestir, a gente para com os vícios, né? Fumava, deixei de fumar, bebia, parei de beber, a gente cuida do corpo. Mas a gente acaba esquecendo esse órgão tão pequenininho que tem tanto poder. Então, que esse órgão possa também se submeter à autoridade de Jesus na nossa vida e a gente possa usar para abençoar. E a gente sabe, irmãos, na hora do fogo, na hora do calor é difícil, né? Não somente com crianças pequenas, mas às vezes até com o patrão, a gente acaba desonrando, amaldiçoando, com um colega, com um irmão, com um líder de célula. São tantas formas, tantas pessoas que a gente pode acabar, ao invés de abençoar, amaldiçoar, né? Às vezes não fala nem direto para a pessoa, mas fala para um terceiro. E aí a gente vai criando uma cultura de maldição, em que a gente também colhe, né? A gente amaldiçoa, a gente fala mal, maldiz a respeito de alguém. E tantas pessoas que ficam feridas não conseguem nem congregar mais, por causa de tanta fofoca, né? Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. A gente tem um sistema de discipulado na igreja. Irmãos, cuidem muito. Aquilo que o seu discípulo falar para você, em particular,
Se comprometa com Ele e com Deus de levar para baixo da terra, quando você morrer. Se Ele não te der autoridade e liberdade para falar, nunca abra com ninguém. Isso fere muito. Isso machuca demais se a pessoa confiou em ti para abrir intimidade da vida dela, que talvez ela nunca tenha aberto para mais ninguém. É tua responsabilidade guardar isso. E entenda, irmão, se você não guardar, há um grande risco de o próprio Deus permitir que a sua vida seja exposta, por você não ter guardado a vida do seu irmão. A sua vida pode ser exposta. Amém? Então, eu já vi isso. Pais que proferiram, falavam na hora da raiva para as filhas, vocês são umas vagabundas, não vão dar em nada. E o tempo passou e viraram mesmo. Tudo aquilo que o pai disse, elas viraram. Então, o poder que sai da boca de um pai e de uma mãe pode mudar o destino de um filho. Falei já sobre o casamento, né? Pais que proferiram que o casamento não daria certo e realmente acabou em divórcio. E eu vou contar uma história rápida, que eu li num livro, não me lembro qual. Mas era uma mulher que ela não conseguia segurar a gestação. Não conseguia engravidar. Ela tinha problema nessa área e sofria muito, era cristã. Até o dia que ela foi buscar em Deus. Por que que eu não conseguia? Era um sonho. E o que acontecia? Que ela não conseguia segurar aquela gestação. Ela se lembrou de uma história. De quando ela era pequena. Ela tinha uma irmã mais nova, bebê. Já contei essa história aqui? Bom que ninguém lembra, de repente. E aí ela estava num morrinho alto, assim, brincando com os irmãos. E parece que tinha mais crianças para baixo. E ela colocou o carrinho em cima, só que ela era uma criança também, com o carrinho com a irmãozinho, em cima daquele morrinho. E foi brincar. Aí o que aconteceu? O carrinho começou a andar. E a criança que estava no carrinho caiu. Ela ficou apavorada, juntou a criança, não se machucou, mas o pai ficou sabendo que aconteceu isso. E na hora que o pai ficou sabendo isso, ele xingou muito aquela criança, essa mulher, né? Xingou muito e disse assim, tu não consegue segurar o bebê, tu não presta para segurar o bebê. E aquela palavra ficou dentro do coração daquela mulher, e ela levou aquela maldição para a vida dela. No dia que o Espírito Santo lembrou ela dessa história, ela orou a Deus, pediu para Deus curar ela daquilo, libertar aquilo, e aí ela conseguiu engravidar e segurar o bebê. Mas ela carregava aquela maldição na vida dela. Às vezes, assim, com certeza o pai não falou com a intenção de que tudo aquilo fosse acontecer, mas ela colheu. Crianças não foram geradas por causa de uma palavra dada, sei lá, 30 anos atrás. Então, irmãos, tem áreas na vida da gente que às vezes não prosperam, tem um porquê. E tem coisas que o seu discipulador não vai te falar, não vai saber te falar, o seu pastor não vai saber lhe dizer. Você vai ter que orar ao Espírito Santo, que fala com a gente, dizer, Espírito Santo, qual é a raiz? Por que que isso não está vingando na minha vida? E talvez o Espírito Santo vai te lembrar de alguma coisa lá atrás, que tu nem te lembra mais, ele vai te trazer a memória para você resolver aquilo lá e desfazer aquela maldição realmente, né? O poder de Jesus pode quebrar. Mesmo que o pai e a mãe tenham poder sobre os filhos, o poder de Jesus é maior para quebrar esse tipo de maldição e realmente dar uma nova história, né? E aqui alguns exemplos de bênçãos, né, para a gente já ir chegando no final, mais ou menos no final. Por exemplo, uma criança que, desde que ela está sendo gerada, o pai e a mãe sonham com aquela criança, esperam pelaquela criança, amam aquela criança, é uma forma de bênção. Assim como, ao contrário, é uma forma de maldição. Aquela gravidez indesejada que a mãe pensou até em abortar, nunca falou para a criança isso. Mas eu ouvi há poucos dias atrás de uma pessoa que ela disse assim, tinha uma diferença, um afastamento com relação à mãe que ela não entendia por quê. E achava aquilo estranho, porque ela amava a mãe, e sentia o amor de Deus, mas sentia que tinha uma frieza, que não colava o negócio com a mãe, né? Até que a mãe foi falar para ela, olha, quando eu engravidei de ti, foi um susto,
e tinha outros problemas na família, e eu pensei em te abortar. Quando aquela mãe contou isso para aquela mulher, ela foi livre daquela perseguição, porque ela entendeu por que tinha aquele quê com a mãe, né? Ainda que ela nunca, já com mais de 30 anos de idade, ela nunca tinha ouvido isso, mas ficou no coração dela. Então, gente, é muito poderoso a atitude de um pai e de uma mãe, né, para abençoar ou para amaldiçoar. A gente ora pelos bebês, né? E agora eu sei que eles já estão escutando, que é mais ou menos com 6 meses, eles começam a formar o canal auditivo, então as crianças já escutam. E eu já começo a falar para eles, olha, a gente está esperando por vocês, a gente sonhou muito com vocês. E eu sei que eles sentem, às vezes é notável, porque conforme eu falo, eles se mexem demais. E isso é algo de Deus, é algo muito espiritual que a gente pode fazer, né? Então, aqueles que ainda não têm filhos, pode fazer isso o dia que chegar o dia. Tem sido muito legal poder passar por isso, assim, né? E a gente sabe que, às vezes, a gente, não foi o meu caso, mas, assim, às vezes você não foi desejado. E você vai ter a chance de passar algo diferente para o seu filho, né? Então, é uma cultura de bênção que você tem. É um destino de bênção que você pode passar para a sua geração futura. E todo sentimento que você talvez teve de rejeição, os filhos que você gerar não terão, né? Ou quem já tem mais idade pode ensinar para o filho fazer com o neto, né? A gente pode fazer isso, ensinar uma cultura de bênção, que seja normal isso na sua família, né? Amém? Outra coisa importante aqui que eu anotei para a gente falar é sobre a disciplina. A gente está falando bastante de criança, né? Mas quando eu falo criança, você pode usar isso na vida dos seus discípulos, pode usar com o sobrinho, com o seu próprio filho. É muito abrangente, na verdade. Mas falando sobre uma criança ou um adulto, então, quando você for disciplinar e ensinar que aquela atitude foi errada, nunca atacar a identidade daquela pessoa, daquela criança, né? Por exemplo, a minha discípula tem um problema com mentira, né? Eu não posso chegar para ela e falar assim, fulana, tu é uma mentirosa. Olha só o que tu fez, tu está fazendo tudo errado. A palavra de Deus fala que não é para fazer isso. Eu não posso ser dura dessa forma e fria. Eu preciso proteger a identidade de quem ela é, fulana. Sabe que a palavra de Deus fala que mentir é pecado. E eu sei que tu não é assim. Tu foi criada à imagem e semelhança de Deus. Na verdade, aquela imagem da pessoa está distorcida. O diabo faz isso, ele distorce. Porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Deus criaria algo ruim, irmão? Olha para a pessoa do lado aí. Tu acha que ele foi mal criado, mal formado? Vamos aproveitar já e vamos largar assim, uma palavra de bênção para essa pessoa. Faz um elogio assim, de algo que tu sabe dessa pessoa. Um elogio sincero. Talvez tu achou bonitos os olhos, né? Nada como ver um sogro e um genro se elogiando, lá, o Diogo e o pastor Nilton. É bonito de ver, né? Os coraçãozinhos no ar. Vocês viram como eu falei que era para falar uma palavra de elogio? E muita gente se abraçou. Vocês perceberam? Existe algo muito espiritual na bênção, né? Eu creio um liberar de amor de Deus quando a gente decide abençoar e quando a gente decide falar para a pessoa quem ela é, como Deus criou essa pessoa, né? E a gente tem que aprender, irmãos, a não atacar a identidade, né? Não é porque o comportamento daquela pessoa está diferente da palavra que ela deixou de ser boa. Ela continua sendo boa, ela continua sendo bênção, só o comportamento que está errado. E uma criança precisa ser corrigida, um discípulo precisa ser corrigido no seu comportamento. A identidade é quem nós somos. É o que o Senhor vê em nós e como nós olhamos aos outros, né? Como você olha para o seu discípulo, pelo comportamento que ele tem ou pela identidade dele em Cristo? É tão mais fácil discipular quando a gente enxerga pelos olhos do Senhor, porque o Senhor não joga ninguém fora.
ele olha com olhos de amor e ele enxerga aquilo que ele deseja que a pessoa se torne. Então, se você tem um discípulo que está difícil assim, de ensinar a palavra para ele, porque ele tem um comportamento totalmente contrário do que a palavra de Deus fala, começa a lembrar essa pessoa quem ela é em Deus. Fulano, Deus não te chamou para ficar mentindo, para ficar roubando, maldizendo, para fazer fofoca. O Senhor te chamou para abençoar. Tu é uma bênção. Só falta corrigir algumas coisas na tua vida para você conseguir viver mais a plenitude de Deus na tua vida. Não olha tanto para aquilo que as pessoas falam. Olha para aquilo que tu é em Deus. Olha para aquilo que as pessoas são. Amém? E muitas vezes o comportamento dessas pessoas, ou de uma criança, é só o resultado de uma identidade ferida. Aquela pessoa, ela reage daquela maneira porque ela não se enxerga quem ela realmente é em Deus. O diabo, ele faz essa distorção. E as principais pessoas que ele usa para fazer essa distorção é a família, é a criação que essa pessoa teve, é o meio onde ela viveu. Cada um tem uma história. Ninguém é o que é porque é, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma família, né? Talvez você teve a chance de crescer num lar onde tinha o pai e a mãe. Talvez essa pessoa, o pai não quis, não assumiu, a mãe engravidou, não teve condições e colocou no lugar para adotar. Então, qual pessoa vai entender melhor sobre o caráter e identidade em Deus? Óbvio que aquela que nasceu em uma família estruturada. Então, o comportamento dessas duas pessoas vai ser diferente. Essa pessoa, por exemplo, que foi adotada, ela vai ter até ela entender quem ela é em Deus e ser curada, ela talvez vai ter um comportamento agressivo, ou vai ser uma pessoa super melancólica, depressiva, né? Ou vai ser uma pessoa explosiva, braba, difícil de relacionamento, porque ela não sabe quem ela é. Então, se você, irmão, entende quem você é em Cristo, trate de olhar para os outros e entender quem eles são também, e entender a história. Quando a gente escuta, às vezes, a história da pessoa, é mais fácil de lidar com as diferenças, né? E como criar, então, uma cultura de bênçãos no lar? Elogios, estímulos, profecias, né? Em vez de falar que é uma praguinha criança, que é um demoninho, né? Dizer assim, olha, tu vai ser um grande médico, um grande profissional. Nossa, como esse teu desenho está bonito, mesmo que é só aquela riscaiada, né? Criança ama elogio, e gente grande também. Irmão, como esse bolo ficou gostoso. Lá numa célula, você viu que alguém trouxe um bolo, elogia. E se não ficou bom, diz, irmão, nossa, como tu foi disposto a trazer esse bolo. Que disposição que tu tem. Sempre tem algo, né, para elogiar. Teve alguém que disse que conseguiu dar um elogio até para o diabo. Ele disse assim, como o diabo é perseverante. Não precisamos chegar nesse extremo, mas assim, sempre tem algo de bom que a gente pode abençoar alguém, né? A gente sempre pode falar algo de bom para estimular realmente essa pessoa a ser melhor, né? Demonstrar afeto, abraçar, beijar, crianças pequenas principalmente, né? Dizer o quanto são importantes. Os novos convertidos, a mesma coisa. Irmãos, o mundo está carente de amor. Não existe mais um abraço sincero, não existe um beijo, um afeto, um carinho. Não existe isso. O amor está se esfriando, a palavra de Deus fala sobre isso também. Então, que nós, como igreja, a gente possa sentir isso. Às vezes, aquela pessoa que está indo na tua célula, o abraço vai contar mais do que 1000 palavras. Né? Eu já ouvi quantas pessoas que chegaram aqui na igreja e falaram assim, o abraço que eu recebi na acolhida. E é lindo de ver, porque realmente tem pessoas que ali já quebra o gelo, a pessoa não sabe o que vai acontecer aqui dentro. Tem aquela porta, não sabe o que espera ela. Quando ela chega ali e tem assim, alguém sorrindo para ela e dá aquele abraço, é uma cultura de bênção que a gente tem na igreja. Tem muita gente que vem e fica por causa daquilo ali. Quem sentiu isso quando chegou na igreja? Levanta a mão. Não necessariamente na acolhida, né, mas numa célula. Dê uma olhada, gente. Olha quanta gente sentiu esse amor. Tem que ser assim. A gente tem que ser assim como igreja, realmente. E não assim só para abraçar, sabe?
Mas principalmente, que nem no domingo, né? Quando é falado assim, os visitantes. Aí a gente levanta a mão, faça o máximo de esforço para ir até aquele visitante, dar as boas-vindas para ele, dar um abraço e dizer que bom que tu está aqui, né? Eu volto e meia peço desculpa para um e outro, que tem pessoa que eu converso, e daí eu não lembro que eu conversei, eu chego e me apresento a segunda vez, daí eu apresento a terceira vez. Porque a gente não consegue lembrar de todo mundo, mas assim, eu sempre tento ver quem eu não vi para tentar dar um abraço, me apresentar, dizer, olha, seja bem-vindo, porque é tão ruim a gente chegar num lugar que parece que ninguém nos notou, né? A gente tem vontade de ir embora. Então, que nós possamos ser assim com aqueles que estão chegando, demonstrar o amor de Cristo, né? Mesmo que a gente tenha que se apresentar 2 ou 3 vezes para a mesma pessoa, né? Acho que é melhor errar por isso do que por não ir até essa pessoa. Amém? Uma palavrinha mágica, né? Que a gente precisa falar mais. Precisa falar para as crianças, precisa falar para os pais, para os avós. Eu te amo. Anota aí. Quanto tempo você não fala eu te amo para sua avó, para o seu avô, para o seu pai? Eu te amo. Eu tive um tio que a primeira vez que ele disse eu te amo para o pai dele foi no dia que o pai dele morreu, o avô morreu. Graças a Deus que deu tempo dele falar. Mas foi a primeira vez, né, pai? Que ele disse, primeira vez que ele conseguiu falar para o pai eu te amo. Tem toda uma história por trás, sabe, irmãos? Mas assim, não importa. Se você não ouviu do seu pai e sua mãe, vá e fale para eles. Eu conheço história também de gente que não falava pai para a mãe e que agora dá até beijo no pai e na mãe. Diz que o pai e a mãe ficam meio desconfiados no início, né, Marlon? E depois já vão até gostando. Qual pai, qual mãe, quem é que não gosta de ouvir um eu te amo, né? Quanto é importante para mim. É a cultura de bênção isso também, né? Orar, ensinar a palavra de Deus é uma forma de cultura de bênção também. Para crianças pequenas, forma de provisão, a forma de bênção, cultura de bênção, é dar provisão aos filhos, cuidado com a alimentação, com a higiene, com saúde. A falta desse básico pode demonstrar também uma maldição, mesmo que sem perceber. Alguns também vão lembrar aqui, de repente, que o pai e a mãe eram meio desleixados, não cuidavam muito, né? Tinham muitos que era falta de alimento realmente, que viveram isso, né? Graças a Deus. Dos últimos 30 anos para cá, acho que mudou bastante. Assim, eu vejo poucas pessoas com a minha idade que passaram fome, mas assim, se a gente chamar os irmãos aqui de 50 anos para cima, era bem comum, muitos passavam fome realmente. Então, o pai e a mãe dar provisão para os filhos dessa forma é uma forma de bênção também, né? E por último, eu quero contar uma história aqui, que eu ouvi também há bastante tempo atrás, da Marlene, do Oscar, que eles são missionários já há muitos anos, e eles tinham um trabalho no Amazonas com uma escola de educação infantil, e tinha uma criança que sempre chegava com a mão muito suja. Se eu errar a história, me corrige, tá, mãe? Mas chegava, era uma criança difícil, ninguém assim gostava muito dele, e ele tinha as mãos muito sujas. E ela disse que pensava, como eu posso abençoar essa criança? É bagunceiro, é fedorento, não entende o assunto, o que eu vou elogiar? E ela disse que procurou algo para abençoar aquela criança. E começou a dizer para aquela criança, fulano, como tu tem as mãos bonitas. Olha o elogio. E foi elogiando, sempre falava das mãos. Até que chegou o dia que aquela criança começou a lavar as mãos. E a criança começou a cuidar das mãos, a unha. Até o dia que a criança chegava e dizia, olha, tia, a minha mão. Porque ele queria receber aquele elogio. Como tu tem as mãos bonitas, né? Então, aquela palavra vindo de uma professora mudou a realidade daquela criança. Nós, como cristãos, nós podemos mudar a realidade das pessoas ao nosso redor também. Tanto na família, como na célula. Se você for uma pessoa que abençoa, todo mundo vai querer estar perto de você. Agora, se você for aquela pessoa que vive criticando, vive pondo para baixo, vive reclamando, provavelmente as pessoas não vão querer estar perto de você. Então, seja alguém que cria uma cultura de bênção por onde você vai. Amém? Vamos ficar em pé?